envolver mais, acreditar mais nela, perder os medos, se desembaraçar. O Mimulus e o Larte é uma duplinha bem boa. E na semana seguinte, o que aconteceu? Aí ela falou para mim essa história de que ela tinha passado por uma situação muito tensa e que ela se surpreendeu com a tranquilidade como ela enfrentou essa situação. E aí eu fiz a segunda associação. Eu tirei o Esquio porque ela não estava mais com aquela tensão toda, porque a dor já tinha passado. Então ela já estava melhor. Eu botei o Star, eu repeti, o Mimulus, o Larte, o Arcturus, e o Honeysuckle é para você lidar com o passado, não viver do passado. Então eu botei, porque ela também relatou algumas coisas nesse sentido. E o Walnut? O Walnut é para você se adaptar à sua nova situação. E ela estava enfrentando uma situação nova porque ela tinha uma filha que ficou temporariamente morando com o ex-marido porque ela não tinha condições de cuidar da criança, por causa de trabalho e tudo. Quando ela estabilizou a vida dela outra vez, aquela criança estava voltando a morar com ela. Então ela estava enfrentando uma situação nova de adaptação, tanto para ela quanto para a criança. Era uma menina de uns 3 anos. Não, ele é floral, ele é de uma flor. É de uma flor. Não. Aqui, ó. São para as pessoas que se ocupam dos acontecimentos do passado. Sejam felizes ou tristes. Tem gente que só vive do passado, só fala. Pode ser coisa muito boa, mas ela só fala do passado. Parece que o presente não existe. Então, ou então, assim, ela teve coisas negativas, aquilo não sai da cabeça dela. Ela pensa muito naquilo. Então, também é um momento de você aplicar dificuldade de se desfazer de coisas, sabe? Gente que vai arrumar o armário, jogar coisa fora, não consegue jogar nada. Eu tenho essa dificuldade. Eu tenho assim, eu preciso de alguém junto comigo para falar, não, isso aqui tá horrível, pode jogar. Porque eu fico assim, não, pode ser que eu vá usar, pode ser, sabe? Eu tenho essa dificuldade. E perda de interesse pelas coisas atuais. Por quê? Porque só fala do passado. Não está preocupada com o momento, né? Então, é a flor do passado. Leva a pessoa do tempo que passou para o tempo do presente. Ele é muito bom para... E pode ser uma coisa momentânea também, né, gente? Né? Eu acho assim, eu sempre explico assim, que você trabalha os florais de 2 formas. Uma é as coisas circunstanciais. Você vai trabalhar aquilo que é a primeira queixa do paciente. Eu estou assim. Mas tem coisas que você é assim e que você pode trabalhar. Porque você pode tirar ou o excesso ou o pouco. Você pode equilibrar alguma característica de personalidade. Por exemplo, o Vine, que a Célia falou, que é de pessoas autoritárias. A pessoa que é autoritária, ela nasceu autoritária. Mas ela pode buscar um equilíbrio tomando Vine. É uma característica de personalidade, não é uma coisa que ela está, ela é. Então você pode trabalhar o floral com coisas que você está e com coisas que você é. A primeira coisa é a queixa do paciente. Se ele te procurou, ele está querendo tratar alguma coisa. E aí você vai por trás. Vou por trás. Aí, conforme você vai fazendo as consultas, você vai percebendo. A própria pessoa vai falando. E é muito engraçado, às vezes eu pergunto, você se acha mandona? A pessoa fala assim, na minha casa todos me acham mandona. Sabe assim? Ela não se acha, mas na casa dela todos acham que ela é mandona, sabe? Assim, é engraçado. Oi. Eu vou até falar, porque uma das coisas que chamou... Nossa, 10 minutos, eu tenho que correr. Uma das coisas que chamou a atenção do Dr. Bach foi a filosofia da homeopatia. Que eu vou falar um pouquinho disso aí. E aqui, olha, o walnut, que é a flor da adaptação, da ruptura. Quando você está num processo de mudança de alguma coisa, você usa o walnut. A da infância para adolescente, quando você casa, quando divorcia, quando entra na menopausa. Tudo que é mudanças da vida, pode tomar, assim, mudar de casa, mudar de cidade, mudar de emprego. Para você se adaptar àquela nova situação, sem muito problema, é o walnut. E 2 meses depois foi aquilo que eu falei, que eu expliquei, que ela descobriu que ela estava indo numa boa, sem ficar arrumando desculpa para não ir. O outro caso era uma senhora de 45 anos que ela tinha muito bruxismo, ela mesma falou, e tinha dores na mandíbula e na cabeça.
E ela falava assim, ó, sou uma pessoa extremamente ansiosa e preocupada com tudo e com todos. Não durmo enquanto meus filhos não chegam. A supermãe, né? A supermãe. Isso. Então, botei lá, ó, o resto, que era para muita atenção. O Red Chestnut é uma preocupação excessiva com os entes queridos, com as pessoas. Então, com o filho, com o pai, ela preocupa com todo mundo, menos com ela. Ela quer resolver o problema de todo mundo. O White Chestnut é pensamentos persistentes. Esse White Chestnut é muito usado para insônia. Porque às vezes a pessoa deita e ela fica caraminholando o que fez, o que não fez, o que tem que fazer, e aí ela não dorme. Então é aquela coisa que fica rodando na cabeça, o pensamento que fica rodando. Ou então às vezes é uma coisa desagradável que aconteceu que a pessoa não lida com aquilo. Aquilo fica na cabeça, fica enchendo, né? Então toma o White Chestnut, que dá uma apagada disso aí. O Beet é pessoa muito crítica, é o tolerância zero. É muito crítico com os outros. Então, ela mesma falou, é muito engraçado, é até fácil para o terapeuta quando a pessoa tem consciência. Porque ela fala, olha, eu sou mandona, eu sou muito crítica, eu sou isso. Ela fala, abertamente. O duro é quando a pessoa não fala. Aí você tem que descobrir, né? Olha lá, o Red Chestnut. Medo e ansiedade de que algo aconteça aos entes queridos. Então, o vínculo interior forte demais com a outra pessoa. Antecipa com desejo, mas isso é outra coisa. Sabe aquela mãe que o filho começa a demorar, ela já pensa assim, bateu o carro, tá bêbado. Ela pensa sempre o pior. É isso, antecipa acontecimento e sempre negativo. Então, esse é o Red Chestnut. Então, ele trabalha até no pessimismo. Então. Ah, sim. Sem dúvida. Olha lá, flor do corte do cordão umbilical. É para mãezona também, né? E o White Chestnut é para os pensamentos repetitivos, aborrecidos, né? Que parece que fica que nem um disco, né? Na cabeça. E que é chamada flor dos pensamentos. Gente, eu tenho que correr um pouquinho que a minha hora está passando. E o Beet, ó, uma atitude excessivamente crítica e intolerante. Então leva a pessoa do ser o dono da verdade para uma compreensão um pouco melhor do outro. Ele não fica achando que só ele sabe, só ele sabe, só ele. É a flor da tolerância. 3 semanas depois, ó, estou dormindo muito melhor, me sinto mais relaxado e acho que as preocupações diminuíram sensivelmente. Por quê? Porque ela conseguiu. Ela falou assim, não estou mais com aquela neura, enquanto não chega, eu já acho que bateu o carro, que está morto, que vão me chamar da polícia, do hospital, entendeu? Não tem aquela coisa. Continua com a mesma fórmula por 3 meses e aí o bruxismo foi diminuindo, porque ela era muito tensa por todos esses excessos de preocupação. Então foi diminuindo, ela usava uma plaquinha e depois ela continuou a terapia para fazer, ela gostou porque deu resultado, ela foi tratando uma série de aspectos. Então, conclusão, ó, quando algo é liberado no nível interior, a parte exterior vai ser mudada, porque a sua atitude vai ser outra, entendeu? Então, trabalhar a parte emocional sempre, eu acho que a gente não para de trabalhar a parte emocional. As pessoas perguntam assim, mas você toma floral uma vez, não precisa tomar mais? Falei, não, gente, a vida da gente é dinâmica. As coisas acontecem. Você está muito bem hoje, de repente você é mandado embora do emprego. Aconteceu alguma coisa. Você perde pessoas, amigos, parentes, são acontecimentos. Quer dizer, na verdade, você está o tempo inteiro acontecendo coisas na sua vida. A sua vida não é estática. Acontecem coisas. Então, eu tomo floral há mais de 6 anos, direto. Estou sempre trabalhando alguma coisa. Então, os florais de Bach são chamados carinhosamente de gotinhas para a alma. Eles desenvolvem a virtude oposta. Então, o floral ele não elimina o seu defeito. Ele desenvolve a virtude oposta. Você é medrosa, vai desenvolver a coragem. Você é muito pouco confiante em você mesmo, vai desenvolver a autoconfiança. Ele sempre desenvolve a virtude oposta. E vai te devolver tudo, né? A coragem, a alegria, a autoestima, o bom humor. Olha lá, a parceria, tratamento dentário e florais de Bach tem sido assim, eu tenho essa experiência já faz assim uns 10 anos. É fantástico. Inclusive, a minha especialidade é tratamento de canal. Então, eu recebo muito paciente dos outros, de outros colegas. E às vezes eu dou floral, não sei o quê, o outro fala assim, o que você fez com ela? Que ela está mais tranquila, está mais calma, ela está vindo numa boa. É engraçado como os outros percebem.
Então, ó, são auxiliares poderosos no resultado dos tratamentos a partir do momento que acalmam a mente. Para alcançarmos a cura total, não bastam os recursos físicos, isso o Dr. Bá falou, mas é preciso também eliminarmos as falhas do equilíbrio emocional. Aqui eu vou encerrar, só quero falar para ela sobre a homeopatia. Um momento da vida do Dr. Bá, ele entrou em contato com a homeopatia. Ele ficou encantado com a filosofia da homeopatia. Por quê? O que a homeopatia fala? Trate o doente e não a doença. Se você tratar o doente, ele não vai desenvolver doenças. Então, ele ficou encantado. Ele falou, é por aí a minha pesquisa. Só que ele queria uma coisa, ele queria desenvolver um medicamento que fosse barato, fácil, que as pessoas tivessem acesso fácil e que não precisasse assim, marcar uma consulta no médico. Ela pode se automedicar. Qualquer pessoa que estude os florais, ela pode se automedicar. O que a experiência aí dos terapeutas mostra é que você consegue se tratar aquilo que você tem consciência. Aquilo que você não tem consciência, você nunca vai tratar. Por isso que precisa o terapeuta. Que o terapeuta saca coisas que você nunca sacou. Então, você pode tratar. Uma coisa que é evidente, que você fala, eu tô assim, você trata. Você vai comprar aquele floral, se você tiver o conhecimento, e você toma. Agora, você vai tratar aquilo, já é alguma coisa, né? É melhor que nada. Quer dizer, a pessoa tem consciência de alguma coisa e não faz nada por ela mesma? Não, ela tem que procurar alguma coisa. Então, o Dr. Bá, ao longo da sua pesquisa, ele foi descobrindo exatamente isso, que a gente desenvolve a doença a partir do pensamento. Tem um caso dele que eu li também, de uma senhora que estava internada com uma crise asmática muito grave. E ele sentou lá na beira da cama e começou a conversar, como é que é a sua vida, como é que não sei o quê, e ela falou que o único filho que ela tinha ido morar por motivos de trabalho longe, e ela estava sozinha. Quando esse filho voltou, ela estava hospitalizada, o filho veio. Ela estava sem notícias dele há 3 meses. Ela estava desesperada. Ela não sabia se estava vivo ou se estava morto. Aí o filho voltou, ela estava internada. E falou para ela, olha, eu fui transferida outra vez para cá. Acabou a asma dela, que ele ficou pasmo. Foi melhorando. Ela estava internada, tomando medicação, não sei o quê, nada resolvia. Foi o filho aparecer, dizer que tinha voltado a morar naquela cidade perto dela, foi melhorando. Um outro caso que também estava internado, que era um problema, acho que de estômago, de intestino. O cara estava desempregado, a mulher era doente, não podia trabalhar, tinha 2 filhos para sustentar, quer dizer, aquela desgraceira. O cara conseguiu um emprego, sumiu todo o problema. Quer dizer, como é emocional. E aí ele começou a perceber que a parte emocional tinha tudo a ver. Às vezes, eu lembro também uma coisa que eu li, ele dava assim, 2 pessoas têm gastrite, ele dava o mesmo remédio, para uma funcionava, para outra não. Como? O diagnóstico é o mesmo. Como que pode ser isso? Então ele começou a perceber que o estado de humor das pessoas fazia diferença no tratamento. Mas a pessoa bem-humorada, de bem com a vida feliz, a coisa aparece e se resolve fácil. A outra se arrasta. Parece que nunca tem. Nunca soluciona. E aí que ele começou a falar assim, tem alguma coisa da própria pessoa que interfere na formação da doença e no tratamento. E aí que ele foi pesquisando, entrou em contato com a homeopatia. Ele ficou encantado com a filosofia da homeopatia, porque a homeopatia se preocupa com a pessoa. Né? Ela tem essa coisa do remédio de fundo, do não sei o quê, e a anamnese da homeopatia é 2 horas, né? Porque ele não está preocupado com a tua queixa da dor de cabeça, da dor de estômago, está preocupado com você.